Olá, é muito comum nós vermos determinadas pessoas executando vários tipos de movimentos. Então, hoje nós estamos falando sobre sustentação e movimentação do corpo humano. Vamos perceber que o corpo humano ele nos permite certos movimentos, onde muitas das vezes, se um exercício for feito de forma errada, pode acabar causando algum dano a alguma parte do osso, tá? Então hoje vamos falar exatamente dessa máquina chamada corpo humano. Bem, como eu já falei para vocês, determinadas pessoas são treinadas a executar vários movimentos, como você observa aí no capoeirista, né, que ele está executando vários movimentos, onde nesse movimento envolve as articulações, envolve os ossos, o sistema nervoso, de forma como é praticado o exercício, tá? Então, o nosso corpo em si, ele nos permite certos movimentos, mas isto devemos levar em consideração vários fatores. Os ossos e a cartilagem. O sistema esquelético ele é formado por ossos e cartilagem que garantem a sustentação e formam o corpo humano. Além disso, o esqueleto ele auxilia na realização de ações, como eu já falava para vocês ainda agora há pouco, tá? Como, por exemplo, levantar, andar, permanecer em pé, sentado. Então, isso requer toda uma sustentação do esqueleto. Quando nós falamos em esqueleto, nós vamos falar de ossos. Na imagem que segue, você vai perceber o esqueleto humano e alguns ossos. Por exemplo, os ossos do crânio, como você observa aí, tá? Na regra geral, nós vamos apenas falar nessas três partes, os ossos do crânio e a face. Aí nós vamos observar o esqueleto humano na imagem B. Você vai observar que quanto à forma dos ossos, nós temos a clavícula, temos o externo, temos o rádio, ossos do braço, nós vamos encontrar o rádio e a una, tá? Esse osso que liga as costelas é o chamado de externo. Mais abaixo, nós temos nos ossos da perna a fíbula e a tíbia. Os ossos dos pés, nós vamos encontrar os ossos tarsais, os ossos metastarsais e as falanges. Imagem C, o corpo visto de costa, tá? Aí nós vamos observar a clavícula, que é esse osso chato que você está observando aí, o húmero, que é esse osso do braço. Temos as vértebras, formando aí esse grande conjunto da coluna vertebral. Logo abaixo tem o sacro e em seguida o cóccix. Os ossos da mão são os ossos carpais, as falanges e os ossos metacarpais. Então você vai perceber que é mais ou menos o formato do corpo de uma pessoa adulta. Uma curiosidade que nós vamos observar é que, por exemplo, quando a criança nasce, ela nasce com um número muito maior de ossos do que no adulto, ou seja, ela nasce com cerca de 300 ossos. Quando ela vai crescendo, esses ossos eles vão se encaixando e quando ela chega na forma adulta, ela chega com mais ou menos, ou seja, com 206 ossos formado o conjunto de ossos, ou seja, de uma pessoa adulta, tá? Aí você diz assim, o que acontece com esses ossos? Eles vão se encaixando e por isso que vai diminuindo esse número de ossos. Então, os ossos, eles são classificados em 4 tipos, que são os ossos longos, os ossos curtos, os ossos planos e os ossos irregulares.
Onde é que nós vamos encontrar esses ossos longos? Esses ossos longos são aqueles que nós dizemos assim, eles apresentam o comprimento maior do que a largura. Aí nós temos o húmero, como nós já vimos lá na imagem anteriormente, o rádio, a una, as falanges, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Os ossos curtos são os que apresentam o comprimento bem próximo à largura. Aí nós vamos encontrar os ossos carpais e os tarsais. Os ossos planos, eles se caracterizam por ser fino e fornecer proteção. Aí nós vamos encontrar os ossos do crânio, os externos, as costelas e a escápula. Os ossos irregulares são aqueles ossos que apresentam diferentes formatos, não podendo ser agrupado como longos, curtos ou planos. Aí nós vamos encontrar os ossos das vértebras, tá? Então, repetindo, nós temos, os ossos podem ser classificados em longos, curtos, planos e irregulares, ok? Vamos observar a estrutura óssea internamente. Então, nós vamos observar que cada osso, ele é um órgão composto por diferentes tecidos, no caso, tecido epitelial, o tecido conjuntivo e tecido nervoso. Os ossos são estruturas fortes e resistentes, formada de minerais como cálcio e fósforo, além de colágeno, água e células. Na imagem que você está observando, você vai observar como é a estrutura de um osso. Então, os ossos, eles apresentam uma cavidade medular, como você observa aí nessa imagem, né? Onde encontra a medula óssea amarela. Observe bem aí na estrutura A. O osso, ele não é totalmente sólido. Nós vamos observar que no osso existe um espaço, pequenas aberturas, onde essas aberturas servem exatamente para passar os vasos sanguíneos e os nervos. Alguns desses espaços, eles contêm a medula óssea vermelha, que produz o componente sanguíneo, como as células e os leucócitos. Aí você observa aí o corte de um osso mostrado para você, como é que ele é internamente, tá bom? Então, o tecido ósseo, ele é formado por células e por material chamado de matriz óssea, que é composto por água, sais minerais e fibra de colágeno. O periósteo, observa aí na letra D, tá? É a membrana que reveste o osso externamente e é formado por tecido conjuntivo e por células ósseas. De modo geral, nós vamos dizer que os sais de cálcio e fosfato, eles são encontrados em grande quantidade nos ossos e confere a dureza a ele. Quer dizer que são os sais de cálcio e o fosfato que vão permitir essa dureza aos ossos, tornando ele mais resistente. Já as fibras de colágeno, elas conferem aos ossos a resistência contra choque, quer dizer, impede que um osso encontre com o outro, tá? Então, eles estão presentes nas células responsáveis por produzir e manter e preparar o tecido ósseo em caso de uma lesão. Então, essa é a principal função dele. Vale ressaltar também que, além de conferir essa dureza aos ossos, o cálcio é importante na contração muscular, na absorção do ferro, na coagulação, no combate a infecções, no caso pelas defesas do corpo, e atua ainda como formação de tecidos e dentes, tá? Então essa é a principal importância do cálcio na alimentação, tá? Dando continuidade, nós vamos perceber, só fazendo um rápido resumo aqui, né, que
a formação dos ossos e o crescimento, ele acontece ainda ou seja, na forma embrionária, quando o embrião está se formando, aí já vai formando os ossos. E ao nascer, todos os ossos do corpo estão completamente formados. Mas veja bem, formado, depois que eles vão se fundir. Então, no caso de uma criança, um recém-nascido aí no caso, quando ele nasce, ele tá com se você tocasse na cabeça da criança, você vai encontrar pequenas aberturas. Claro que envolvida por digamos assim, um tecido epitelial, tá? Bem resistente. E bem no meio da cabeça da criança, você toca assim, você encontra aquela abertura, que é a chamada moleira. A partir do momento que essa criança ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, esses ossos eles vão se encaixando, como mostra aí na imagem para você, e na fase adulta eles estão totalmente soldados. Por isso que aí há uma diminuição do número de ossos, tá? Então a maior parte dos ossos do corpo humano é formada a partir de molde. Então esses moldes, no caso o molde de cartilagem, é formado por diferentes substâncias, como por exemplo colágeno, a proteína, são substâncias que ajudam nessa formação dos ossos, tá? Então, além de servir de molde para a formação de muitos ossos, ela sustenta os tecidos moles do corpo, tá? Além do mais, podem servir como moldura, como por exemplo no nariz, na orelha, entre as extremidades dos ossos longos e também as vértebras. Quando está entre os ossos, por exemplo, entre as vértebras, a cartilagem ela amortece os impactos, protegendo essa fratura ou corrigindo. Quando ela encontra-se entre as vértebras, essa cartilagem ela amortece os impactos, protegendo essas estruturas e serve como lubrificante, evitando o desgaste, tá? Como por exemplo, os motoristas, eles sofrem muito devido aos impactos com os buracos na rua, né? Então, quando o carro está em movimento, ele cai em pequenos buracos e acaba causando aquele movimento, então levando assim um grande número de motoristas a ter problema de coluna, tá? A formação dos ossos ela ocorre por meio de um processo chamado de ossificação. Esse processo ele desempenha importante papel no desenvolvimento, no crescimento do corpo humano, pois ele é responsável pelo crescimento e pela manutenção da regeneração. Então, nós vamos observar que, em caso de fratura óssea, a ossificação ela desempenha esse papel importante de regeneração no caso dos ossos da fratura, tá? Então, vamos observar aqui na primeira imagem, você vai observar um osso fraturado. Em seguida, as células do novo tecido elas são substituídas gradativamente por osteoblastos que produzem essa matriz óssea, formando logo em seguida um calo ósseo no local, tá? Então, após certo tempo, o tecido se formou, o calo é reabsorvido e a fratura é reparada. Então, nós vamos observar, por exemplo, a questão de uma pessoa que venha fraturar um osso, por exemplo, osso da perna. Então, ela vai precisar, um certo tempo, usar algum apoio até criar esse calo para poder substituir aí ou seja, digamos assim, fazer essa emenda aí do osso que foi quebrado, tá? Outro item que nós podemos estar observando também é com relação à divisão esquelética no caso, divisão do sistema esquelético, tá? Então, esse sistema esquelético, você pode estar acompanhando lá na página 250, você tem a imagem.
do esqueleto axial, crânio, as costelas, o esqueleto apendicular, a clavícula, os ossos do quadril, tá? Tá bem colorido aí para você observar onde é que ele fica localizado. Continuando, nós vamos observar também que não é porque seja, digamos assim, o osso ele seja uma estrutura resistente que nós não devemos ter o cuidado também para com ele. Temos que ter cuidado sim. Então, a coluna vertebral, ela possui 4 curvaturas naturais, sendo uma cervical, uma torácica e uma lombar e uma sacral. Como você observa aí, como é que acontece ou como é que pode acontecer esse desvio, tá? Então, a partir daí, observa-se que em algumas situações pode haver tratamento. Caso não tenha tratamento, isso aí na fase adulta vai trazer consequências seríssimas, no caso de problemas, fortes dores, deformidades, prejuízo no equilíbrio do corpo e outros fatores mais. Entre eles, nós vamos citar a cifose, a lordose e a escoliose, tá? Como você observa aí na imagem. Então, como é que nós poderíamos estar evitando esses certo tipo de problemas? A gente diria assim, que procurando o máximo possível de fazer de forma correta, ou seja, andar corretamente, sentar corretamente. É difícil, mas a gente tem que fazer um sacrifício para que a gente possa estar evitando certas situações de dores, de sofrimento de modo em geral em relação à coluna vertebral, tá bom? Então, até aqui foi o nosso assunto e até a nossa próxima aula.